Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 644 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando o livro de Hebreus, amém? Capítulo 5, ele continua falando da questão do grande sacerdote, né? Dizendo que Jesus é muito maior do que os sumos sacerdotes ou os grandes sacerdotes que foram eleitos, que foram escolhidos para fazerem sacrifícios e levarem ofertas a Deus, tá? Sendo intermediadores entre o povo e Deus. Amém? Ele fala aqui no versículo 1. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Tá aí mais uma diferença. Jesus ele não precisou apresentar oferta e sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele não havia pecado. Ele foi aquele que veio e não pecou, não cometeu um erro, não cometeu uma mentira, nada. Ele foi imaculado, o Cordeiro Santo. Não pecou. Essa é uma grande diferença entre Jesus e o sumo sacerdote escolhido dentre o povo e dentre a linhagem da tribo de Levi. Né? A tribo de Levi era de onde saíam aquelas pessoas que seriam escolhidas para serem sumos sacerdotes. Pessoas cheias de pecado e que precisavam oferecer sacrifícios também pelos seus próprios pecados. Amém? Versículo 4. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Tá? Arão, irmão de Moisés, que foi aí o primeiro grande sacerdote, escolhido por Deus. Arão era da tribo de Levi, então ele era dessa descendência, dessa tribo que, como eu falei aqui, era separada para o sacerdócio, para cuidar exclusivamente das coisas de Deus. Não só como sacerdote, mas várias outras tarefas que eram exercidas aí no tabernáculo e em seguida no templo. Versículo 5. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: Você é o meu filho e hoje eu me tornei o seu pai. Então, é uma honra que é dada por Deus. É Deus que dá essa honra do grande sacerdote. No caso de Jesus, uma honra ainda maior, porque é a honra de ser filho de Deus, e de Deus ser pai de Jesus. Versículo 6. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse, Deus também disse: Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Isso está lá em Salmos, capítulo 110. Tá? Quando Davi estava falando de Jesus, que o meu Senhor é Senhor do meu Senhor. E falando claramente de Jesus, ele fala também que Jesus será sacerdote para sempre. É um sacerdócio eterno, não como aqueles da tribo de Levi que morriam e outros eram eleitos, eram levantados para cumprir a vaga daquele que havia morrido. Não, Jesus
é sacerdote para sempre. E a ordem do sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque ele aparece 2 vezes no Antigo Testamento, lá em Gênesis 14, quando Abraão ele ganha uma guerra, né? Abraão, que é o pai da fé, né? O grande patriarca, através de Abraão, depois é que foi concebida essa questão toda do sacerdote, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos de Israel, os 12 filhos, né? Um deles era Levi. Então, Melquisedeque, ele conviveu junto com Abraão, ele era contemporâneo de Abraão. Não se sabe muita coisa a respeito de Melquisedeque, né? Ele diz aqui no texto que ele era rei de Salém e que ele era um sacerdote. Tá? Rei de Salém, Salém significa paz, e Salém também é um nome que é dado para uma cidade que era no lugar de Jerusalém, que se tornou Jerusalém depois. Então esse Melquisedeque é uma figura misteriosa que aparece no caminho de Abraão, e Abraão vai ali e ele é abençoado por Melquisedeque. Abraão dá o dízimo de tudo aquilo que ele ganhou, dos despojos que ele conquistou, das guerras e de tudo que ele cultivou, né? O gado, tudo, ele deu 10% ali para Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoou. Então, e depois no Salmo também tem uma segunda aparição, que é o que eu falei aqui, né? Davi falando exatamente essa passagem: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então, esse aí é Melquisedeque. E versículo 7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Olha, mais uma vez aqui, gente, fala dos sofrimentos como algo importante da vida do cristão. Se o próprio Jesus aprendeu por meio de sofrimentos, quem somos nós para ser diferentes? Então, o sofrimento é uma parte da nossa vida, nós aprendemos com os sofrimentos, nós somos aprovados a recebermos, né, a recebermos missões muito grandes quando nós somos aprovados pelas tribulações e passando por sofrimentos. O sofrimento, quando uma pessoa é obediente, mesmo no sofrimento, uau, isso move o coração de Deus. Amém? Versículo 9. E depois de ser aperfeiçoado, aperfeiçoado pelos sofrimentos, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, todos os que obedecem a Jesus. O próprio Jesus falou: se tu me amas, tu me obedeces. Então, o amor a Jesus, o amor a Deus é fundamental aí para a gente ter essa salvação eterna, ter essa fonte, receber essa bênção, receber esse galardão. Amém? Versículo 10. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Mais uma vez aí, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então, vamos aprender, né, com Abraão, que se submeteu a Melquisedeque. Vamos aprender aí com o próprio Melquisedeque, que foi um sacerdote, que foi um rei de paz e de justiça, e que foi um representante de Deus na terra, abençoando Abraão, que nós também possamos abençoar as pessoas, tá? Que nossa vida seja para cumprir o propósito de Deus, que você possa passar aí pelos sofrimentos, pelas tribulações, e que o grande sacerdote, Jesus, seja aquele que vai sim pagar pelos seus
erros, pelos seus pecados, com o sacrifício que ele já fez, interceder, fazer ofertas por nós, sacrifícios por nós, né? Que na verdade é tudo que ele já fez, ele não precisa fazer mais, já foi feito, já foi pago. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais essa palavra poderosa, Senhor Deus de Hebreus. Obrigado por tanto conhecimento, obrigado porque o Senhor fez uma Bíblia perfeita, o antigo, o novo, a ligação entre as coisas que foram faladas lá atrás e Jesus veio para cumprir tudo isso. Obrigado, Pai, por tudo estar conectado, por tudo estar ligado, por tudo estar revelado na Tua palavra, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes, que é apta a discernir juntas e medulas, alma e espírito, e também discernir os nossos pensamentos e os propósitos dos nossos corações. Sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos, nos ajuda a sermos puros e que nós possamos viver uma vida de santidade contigo e que a nossa alegria seja completa em Ti. Amém? Recebemos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas mais uma vez. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.